Olá, William Nascimento na área. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 livros que mudaram a minha vida. Os 8 livros que eu li e que fizeram uma baita diferença na minha história, na minha realidade. Eu vou contar um pouquinho do porquê que cada um desses livros fez a diferença na minha vida e talvez pode ser que algum deles faça a diferença na sua, caso você leia. Tá bom? Antes de eu falar sobre os livros, quero já deixar bem claro que eu não tô vendendo nenhum livro, que eu não tô divulgando nenhuma editora, nem nada disso. Eu tô falando isso de verdade porque eu acredito que livros realmente mudam histórias. Livros mudam a vida das pessoas. E como eu sei que tiveram alguns livros que realmente mudaram para melhor a minha vida, mudaram a minha mentalidade, mudaram a minha forma de enxergar o mundo, mudaram a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo. Eu quero compartilhar contigo porque talvez de repente pode ser que um desses livros mude a tua história, mude a tua vida se você ler ele. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro livro que fez uma baita diferença na minha vida. Esse livro chama O Sucesso é Ser Feliz, do Roberto Chiniachiki. Esse livro eu li, já deve ter... Bom, eu li quando eu tinha uns 14 anos. Eu lembro que foi o primeiro ano que eu li, foi o primeiro livro que eu li e que fez assim, uou, na minha mente. Antes eu gostava muito de ler aqueles livros infantis, livro de historinhas, mas quando eu li esse livro, ele abriu a minha mente. E a principal coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: sucesso sem felicidade é igual a fracasso. E aquilo, você aprender isso com 14 anos, fez uma baita diferença pra mim. Porque eu comecei a entender que assim, se eu não tiver felicidade no que eu faço, se eu não tiver felicidade profissionalmente, se eu não tiver felicidade nas minhas ações do dia a dia, não importa quanto dinheiro eu tenha, não importa quanto sucesso eu tenha, eu vou ser um fracasso. E desde então eu tenho vivido com essa mentalidade de buscar coisas que não apenas me gerem dinheiro, mas que me tragam prazer, que me tragam significado, que me tragam um senso de propósito de que eu estou fazendo diferença na vida das outras pessoas. Inclusive esse vídeo é exatamente por conta desse senso de propósito, tá bom? Então é um livro que eu super recomendo, tá? Foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ler. Não necessariamente você precisa ler na ordem que eu estou passando aqui, mas se tiver a oportunidade, leia, porque esse livro ele é muito rico e realmente vai te ajudar a potencializar a sua felicidade. Tá bom? Segundo livro que fez uma puta diferença na minha vida. Esse eu falo que, se não for o mais, com certeza tá no top 3 dos que fizeram muita diferença na minha vida. E esse livro aqui ele se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro ele apareceu numa época da minha vida em que eu era extremamente antissocial, era uma pessoa que eu tinha muitas dificuldades de fazer amizades, tinha muita dificuldade de estar perto de mulher. Se tivesse uma mulher bonita perto de mim, às vezes nem precisava ser tão bonita, mas começasse a trocar uma ideia comigo, eu já começava a tremer, já começava a gaguejar, já começava a ficar mal. Enfim, eu era uma pessoa que eu me considerava incapaz de me relacionar bem com as pessoas. Então esse livro aqui ele fez muita diferença, mas muita, na minha vida, porque a partir dele eu comecei a entender um pouco como funciona a mente das pessoas, comecei a entender um pouco melhor como funciona a minha mente e como que eu poderia moldar atitudes para poder me relacionar melhor com as pessoas e poder me relacionar melhor comigo mesmo. Então esse livro aqui para mim foi um puta divisor de águas, principalmente na fase da adolescência, que é uma fase que a gente precisa muito da validação externa, precisa muito dessa questão de fazer amigos, de se conectar. E esse livro me ajudou muito e hoje eu digo que eu sou uma pessoa muito melhor socialmente graças a ele. Não só graças a ele, mas principalmente no começo esse livro fez uma diferença tremenda pra mim. Então super recomendo também, se você tem dificuldade de fazer amigos, tem dificuldade de lidar com pessoas, se você quer exercer liderança, quer realmente saber como liderar e não apenas chefiar pessoas, esse livro aqui é sensacional, tá bom? Terceiro livro
que mudou a minha vida. Esse livro aqui, ele é o único livro que ele não é um livro, entre aspas, de autoajuda, né? Ele é um livro de ficção, mas também mudou demais a minha vida. E esse livro aqui, ele chama O Código da Vinci, do Dan Brown. E por que ele mudou a minha vida? Eu digo que, embora seja um livro de ficção, o Código da Vinci ele traz muitas reflexões, principalmente na parte religiosa, que expandiram a minha mente. Eu era um cara que eu era extremamente crédulo, assim, em tudo que as igrejas, tudo que as religiões, tudo que os meus pais me ensinavam. E esse livro, O Código da Vinci, ele me fez enxergar pontos interessantes da Bíblia sobre outro aspecto. E me fez pensar, caramba, mas por que um determinado foco está certo e o outro não está? Será que realmente isso que eu acredito, que as igrejas, que os meus pais, que a escola me fez acreditar sobre religião, realmente é a verdade? Ou será que talvez existam outras linhas, outros caminhos? E para mim foi muito útil, porque independente da questão religiosa, ela me fez expandir o horizonte de enxergar que nem sempre aquilo que martelam na sua cabeça por anos ou por décadas necessariamente corresponde à realidade. Ou talvez não seja a única realidade possível. Podem existir vários tipos de realidade, vários tipos de interpretações para qualquer coisa na vida, inclusive para a parte religiosa, que é o que o livro se propõe. Mas me fez expandir a cabeça para ver que, assim, cara, você não pode ficar preso a uma única interpretação, a um único ponto de vista sobre nada. Você tem que buscar aprender com vários tipos de coisas, com vários tipos de fontes. E só depois disso, aí sim você tira suas conclusões. Mas não sair acreditando na primeira coisa que falam. Aprenda a buscar conhecimentos, fontes, opiniões diferentes para você poder estar bem respaldado e tomar sua decisão com a maior clareza possível. Tá bom? Então, esse é o terceiro livro que mudou a minha vida. Quarto livro que mudou a minha vida é esse daqui. Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Embora eles se intitulem como os autores do livro, né, na verdade esse livro aqui ele é um livro canalizado. Quem fala, né, quem dá as falas do livro é uma entidade que se denomina Abraham. E independente da sua questão religiosa, tá? Assim como no Código da Vinci, mas o que realmente fez a diferença na minha vida foi a mensagem que o livro traz. Que é exatamente a seguinte, de que você cria a sua própria realidade. A partir do que você pensa, a partir do que você sente e do que você faz, da forma como você age, é como você cria a sua realidade. E isso daí fez um wow também na minha vida, porque antes eu acreditava que eu era vítima das circunstâncias, que eu era vítima das situações do mundo, da sociedade, dos pais, enfim, de todo o cotidiano da realidade. E esse livro ele te mostra o seguinte, não, você não precisa ser vítima, você pode ser o protagonista da sua vida. Se você controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações, você cria a sua realidade. Então, começa a pensar positivo, começa a sentir positivo, começa a ter ações positivas, que você vai ter uma vida positiva. É lógico. Depois que você lê o livro, parece que é lógico, mas antes, era uma coisa que eu não fazia nem ideia na minha cabeça. Então, lê esse livro e os exercícios que ele traz para você poder desenvolver uma mente positiva, um sentimento positivo e ações positivas realmente faz a diferença na vida. Então, se você puder, coloque também como um dos primeiros livros. Caso você ainda não tenha lido, leia. Eu super recomendo, fez muita diferença, principalmente na questão da mentalidade, de eu desenvolver uma mentalidade mais positiva. Tá bom? E a partir disso, o sentimento acompanha, as ações acompanham e a realidade muda junto. Tá bom? Quinto livro que fez a diferença, fez uma baita mudança na minha vida, e é esse livro aqui, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E ele fez a diferença na minha vida porque ele me fez entender o que é programação neurolinguística. Porque apesar
Peça e Será Atendido, ele trazer muitos exercícios que trabalham essa questão da mudança de mentalidade, o Peça e Será Atendido, digamos assim, ele tem um enfoque mais espiritual. E o Poder Sem Limites, ele tem o mesmo foco, né? Também trabalha com essa questão de mudança de mentalidade, mudança de sentimentos, mudança de atitudes, mas ele tem uma pegada mais no nível de corpo, no nível físico. É uma coisa mais, como que eu posso dizer, mais dentro da realidade. Não que o Peça Será Atendido não seja, mas é que ele expande para uma parte mais espiritual. O Peça Será Atendido, ele tem muito a ver com exercícios, com disciplina mental, com mudança de alimentação, mudança de rotinas do seu dia a dia, mudança no sono, mudança na quantidade de água que você bebe, mudança no padrão do seu corpo, na linguagem corporal. Então, esses exercícios que ele passa aqui nesse livro, eu acredito que são complementares, tá? Cada um trabalha com um aspecto, digamos assim, da realidade, mas cada um deles tem poderes infinitos para te ajudar a mudar sua mentalidade, mudar os seus sentimentos, mudar suas atitudes e mudar, consequentemente, os resultados na sua vida. Então, se você não tem uma pegada, digamos assim, muito espiritual, não curte muito esse negócio espiritualista, essa coisa de espíritos e tal, então leia o Poder Sem Limites do Tony Robbins, porque ele tem uma pegada mais materialista, digamos assim, mas os efeitos, os resultados são tão bons quanto. Então super recomendo também, tá bom? O 6º livro que mudou a minha vida é esse daqui, o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Tem até um smile aqui, um sorrisinho. E esse livro também aqui, acredito que junto com o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, também tá no meu top 3 de livros assim que fizeram uou na minha cabeça, realmente mudaram a minha realidade. Porque esse livro aqui, ele deixa de maneira muito clara para você de que é o seguinte, você enriquece a partir do momento em que você muda os seus padrões de pensamento. Ou seja, você ser pobre ou ser rico nada mais é do que uma condição mental. Primeiro você muda a sua mente e depois você muda os seus resultados físicos. E esse livro ele mostra, através de 13 princípios, através de 13 leis do êxito, como que você pode mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro para que você deixe de ser uma pessoa pobre mentalmente falando, se torne uma pessoa rica. Primeiro na sua cabeça, depois aqui no seu mundo externo. Porque esse livro ele parte do princípio de que assim, o seu mundo exterior ele é reflexo do seu mundo interior. Então não adianta você querer ficar perseguindo riquezas no mundo aqui fora se você não se sente uma pessoa rica. Se você não é uma pessoa rica aqui dentro. Se você não tem o desejo ardente de riqueza. Se você não vive ali 24 horas por dia pensando, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu tenho uma mentalidade próspera, eu tenho uma mente milionária. Então esse livro aqui, ele realmente expande o teu horizonte, ele te faz ver que, se você mudar o seu jogo interno, você muda a sua realidade externa. Então esse livro aqui também ele é sensacional, principalmente nessa parte financeira, para quem tem dificuldades, para quem está passando sufoco financeiro, ou para quem quer ficar rico, para quem quer construir impérios, legados, riquezas. Esse livro aqui é sensacional para te ajudar com isso. Tá bom? Vamos lá então, 7º e penúltimo livro que mudou a minha vida. Esses 2 últimos mais recentemente, tá? Eu botei por ordem cronológica de existência, né? Se você perceber. Esse livro aqui eu conheci ele no final do ano passado, tá? Eu não sabia que existia. Mas depois que eu soube que ele existe, que eu li, eu vi o poder que esse livro tem. Esse livro aqui, ele chama O Kybalion, tá? Eu já gravei um vídeo, tá? Falando... explicando um pouco sobre o conteúdo desse livro. Se você não leu, se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele depois aqui no final, o quadradinho para você clicar e assistir. O vídeo que fala do Kybalion é as 7 leis herméticas, tá? Então, quando terminar esse vídeo, eu vou deixar o quadradinho aqui, você clica nele, que aí eu vou aprofundar. Nesse outro vídeo, eu aprofundo mais sobre o conteúdo do livro.
tá bom? Mas basicamente ele fala o seguinte: o universo ele é composto por 7 leis, tá? O livro, ele na verdade ele é inspirado nas leis herméticas, nas leis de Hermes Trismegisto, que foi considerado um sábio no Egito. E esse sábio, ele, digamos assim, ele conseguiu colapsar através de planos superiores quais são as 7 leis da criação do universo. O universo ele é pautado, ele é criado, ele se sustenta em cima de leis. Assim como a gente tem a lei da gravidade, que é uma lei que realmente funciona no nosso mundo, a lei da dinâmica, da mecânica, tem várias leis que funcionam no universo, a lei de funcionamento dos astros, do sistema solar, a lei das estações do ano, enfim, e existem leis que são leis mais profundas, existem leis que estão, digamos assim, por trás de todas as outras, são consideradas leis superiores, são as leis que ditam todo o funcionamento do universo. E nesse livro, no Kybalion, o autor fala sobre quais são essas 7 leis, tá? As 7 leis herméticas, as 7 leis de funcionamento do universo e como que você pode utilizar essas leis ao seu favor. Como que você pode utilizar essas leis para criar a vida que você quer, para se livrar de situações negativas, para você entender o funcionamento tanto do seu universo interno quanto do universo externo, para você conquistar o que você quiser para sua vida e para você evitar também aquilo que você não quer. Então é uma leitura que eu super recomendo, é uma leitura que de todas aqui não é uma leitura das mais fáceis, tá? Diria que é um dos livros mais técnicos desses 8 que eu estou indicando, mas o conhecimento e a sabedoria que tem nele é eterna. É um conhecimento que vem de antes da época de Cristo e que se você ler realmente vai fazer a diferença na sua vida. Realmente, se você praticar essas leis, colocá-las em prática, seu poder vai ficar infinito, tá bom? 8º e último livro pra gente fechar esse vídeo, que já tá longo pra caramba. 8º e último vídeo que... 8º e último vídeo não. 8º e último livro que fez a diferença na minha vida. É um livro que eu já conheço, já tem uns 15 anos. Eu já li ele há uns 15 anos atrás. Mas eu não tinha o nível de inteligência, o nível de entendimento naquela época que esse livro exigia. E eu comecei a reler ele no último mês. E foi como se eu estivesse lendo um outro livro, completamente diferente. Então é um livro que ele tem um poder tremendo de expandir a sua consciência, de te fazer se tornar uma pessoa iluminada, de te fazer se libertar do sofrimento, se libertar da ansiedade, se libertar de tristezas, de raivas, de amarguras. É um livro que eu particularmente recomendo que seja um dos primeiros também que você leia. E esse livro aqui ele chama O Poder do Agora. É um livro do Eckhart Tolle. É um livro que, eu vou te falar uma coisa, de todos, é aquele que vai te dar o impacto mais rápido na sua vida. Se você quer, desses 8 livros, William, qual que é o que vai me dar um impacto mais rápido se eu aplicar o que está escrito na leitura? É O Poder do Agora. Porque o poder do agora é simplesmente você focar a sua vida no momento presente. É você parar de ficar deixando a sua mente te levar para o passado, te levar para o futuro, te levar para o passado, te levar para o futuro, ficar nesse vai e vem infinito. Então nesse livro ele te explica toda a teoria do porquê que você tem que viver no agora o máximo de tempo que você puder. E além disso ele te ensina técnicas, te ensina exercícios que você pode fazer para você passar a maior parte do seu tempo vivendo no momento presente. Porque ele fala que a causa das grandes doenças mentais que a gente tem, ansiedade, depressão, fobias, pânico, e das doenças físicas, né, que também são geradas por conta dessas doenças mentais, elas são causadas pela sua mente, porque a sua mente vive desregulada. Ela vive no passado, vive no futuro, vive nos problemas, no medo, na ansiedade, na preocupação, na raiva, no estresse, na depressão, e não está focada aqui, no que você está vivendo agora. Se você não estiver focado aqui no agora, você não consegue ter uma vida plena. Você não consegue ter uma vida feliz. Então você tem que viver o máximo de tempo aqui, no aqui e agora. Tentar ao máximo controlar a sua mente para que você seja o senhor dela e não que ela seja a sua dona. Entende? Então, o poder do agora.
focar no momento presente, tá? Leia, super recomendo, é um livro que vai fazer muita diferença na tua vida. Tá bom? Fez sentido pra você essas indicações de livros? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Se você tem indicações de livros, se você tem livros que fizeram a diferença na sua vida, livros que, mudaram a sua história, que não são nenhum desses 8 que eu passei aqui, deixa aqui nos comentários. Vou adorar também receber indicações de livros e também você pode também deixar aqui nos comentários, porque vai ajudar outras pessoas que estiverem assistindo esse livro, esse vídeo. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha ele, vamos espalhar essas indicações de livros, porque eu garanto pra vocês, assim como esses livros fizeram a diferença na minha vida, eu tenho certeza que pode e vai fazer a diferença na sua vida, caso você leia algum ou alguns deles. Tá bom? Um beijo pra você, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.